Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. O Legislativo Carioca volta ao trabalho após o recesso. Os vereadores acompanharam a leitura da mensagem do Executivo, participaram de votações e fizeram os primeiros discursos do ano. O caos provocado pela chuva. 4 pessoas morreram em consequência de um dos maiores temporais da história do Rio. A cidade ficou 5 horas em estágio de crise. Por conta das fortes chuvas que caíram na cidade, a prefeitura montou um gabinete de crise para combater as consequências do temporal. E os foliões fazem fila para garantir um ingresso para o desfile das campeãs. O Carnaval de 2018 foi da Beija-Flor, que encerrou o desfile seguida por uma multidão cantando o samba enredo da escola A Capela. A voz do povo estava nessa escola. Então, por isso que muita gente se identificou, porque era o povo falando do povo. E a gente começa esta edição falando da volta do Legislativo Carioca ao trabalho. Nesse primeiro dia já teve votação. A repórter Simone Braga acompanhou. A primeira sessão ordinária do ano começou às 4 horas da tarde nesta quinta-feira e marcou o início dos trabalhos aqui na Câmara Municipal do Rio. 47 projetos de lei estavam na ordem do dia. Os trabalhos foram realizados normalmente e no início da votação, os parlamentares rejeitaram o veto do Executivo em 2 projetos. Um dos vetos era o projeto de lei do vereador Carlos Bolsonaro, que cria no âmbito do município do Rio a pichação zero. O projeto de lei é caracterizado como o projeto pichação zero. Infelizmente foi vetado pelo prefeito. Eu tive uma preocupação enorme em não colocar nada no projeto que pudesse comprometer a prefeitura para alegar inconstitucionalidade do projeto. Infelizmente, por algum motivo, como de praxe também, quando existe um vereador que não é de base perfeitamente, ele tende a fazer esse tipo de situação. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do vereador Eliseu Kessler, que institui o Prêmio Rio Cheio de Saúde para os incentivadores de programas de prevenção às drogas e recuperação de dependentes químicos. A minha intenção ao criar esse projeto foi exatamente ampliar o braço de apoio das ações sociais que as empresas privadas elas podem fazer, auxiliando o poder público, auxiliando as igrejas também, que já fazem esse trabalho de forma muito bonita e fazem com amor. Então, hoje, em primeira discussão, nós conseguimos aprovar. O ano legislativo também começou com a presença de 2 novos parlamentares, o vereador Ulisses Marins, do PMN, e o vereador Wellington Dias, do PRTB, que assumiu no lugar do vereador Paulo Messina, que foi para a Secretaria da Casa Civil. Começando os trabalhos legislativos hoje, perspectiva de votar de projetos importantes para a nossa cidade, né, de me empenhar ao máximo para fazer o melhor que a cidade merece. Outra novidade no Legislativo foi a presença da nova interlocutora da Prefeitura na Câmara Municipal, Edjane Balesteros, que substitui momentaneamente Antônio Sá. Eu sou uma servidora também pública de carreira, já tenho 34 anos de Prefeitura, já estava acompanhando os trabalhos da Câmara, já conheço aqui o ambiente da Câmara, já vinha trabalhando com o Antônio Sá. E agora que ele está afastado, eu estou aí substituindo ele para colaborar com essa tarefa. Nessa quinta-feira, os vereadores também acompanharam a leitura da mensagem do Executivo e fizeram os primeiros discursos de 2018. A retomada das atividades na Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi marcada pelo hasteamento das bandeiras. A cerimônia, ao som do hino nacional, contou com a participação dos vereadores Tereza Berger, professor Rogério Rocal, Leandro Lira e Cláudio Castro. A leitura da mensagem do Executivo pontua o fim do recesso e o início de mais um ano do Legislativo. O texto, em 24 páginas, apresenta os principais trabalhos no ano passado e as perspectivas da administração pública para 2018. A mensagem trouxe um panorama das ações no município. No discurso, o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, fez uma análise do cenário econômico. A gente pegou a prefeitura com muita dívida e até você cortar cargos, aumentar a receita, diminuir despesa, renegociar a dívida, isso aí foi a gente deu o tom aí do que foi o ano de 2017. E aí dando à Câmara a mensagem do que é o ano de 2018, né, em cada pasta. Né? Agora que a gente colocou a economia da cidade, fez o esforço fiscal 2017, para onde nós vamos agora
no ano de 2018. O representante do prefeito traz uma série de informações que nos dá a impressão de que nós estávamos numa outra cidade, né? Porque os números são muito positivos, quando na realidade o que se viu na prática, não é, que nós tivemos gravíssimos problemas na saúde, problemas importantes na educação, problemas de segurança que aumentaram terrivelmente, né? Programas relacionados à área de esporte, lazer, cultura, enfim, nós tivemos um ano com muitos problemas. Em parte justifica-se com a falta de recursos, realmente houve uma perda importante de recursos, mas também muita desorganização e uma gestão, na minha opinião, muito precária. O secretário da Casa Civil, vereador Paulo Messina, ele, quando faz a leitura da mensagem do prefeito, uma leitura muito extensa e, ao mesmo tempo, uma leitura muito picotada, né? Pula de um parágrafo para outro. No que a gente pôde compreender e acompanhando essa leitura do vereador Paulo Messina, do secretário da Casa Civil, a prefeitura, na verdade, apresenta estatísticas daquilo que já estava realizado, tantas clínicas de família em funcionamento, a política de população em situação de rua, a política de infraestrutura, a política habitacional, a política educacional, quer dizer, traz dados que são dados executados em 2017 e, na verdade, a projeção ficou muito a desejar. E o que será que os vereadores estão esperando da legislatura de 2018? A nossa reportagem ouviu vários parlamentares sobre os desafios para este ano. O ano que passou foi um ano muito difícil para a cidade do Rio de Janeiro, para a população do Rio de Janeiro. Então a gente espera que, dizem que o ano começa depois do carnaval, né? Então a gente espera que esse ano a coisa comece a avançar, comece a melhorar. Essa é a nossa expectativa. A expectativa é que a gente consiga caminhar melhor nesse ano do que nós caminhamos ano passado, principalmente no que diz respeito ao executivo do município. Então a Câmara tem por dever não só legislar, mas também fiscalizar. A gente está num momento que a gente precisa cobrar e muito da atuação do prefeito. A gente tem um momento de crise na cidade, a gente está perdendo postos de emprego, perdendo investimento, perdendo crescimento na cidade. O Rio de Janeiro já vem de 3 anos de déficit, de decrescimento econômico, a gente precisa reverter isso. A perspectiva, com certeza, é das melhores. Porém, a gente sabe que temos que trabalhar muito. A prefeitura ainda não está aquele 100% que todos nós esperávamos estar. Com certeza, vou continuar trabalhando, cobrando e, com certeza, aí, legislando dentro. Estou com 2 projetos que está entrando em pauta já. Tá? E, com certeza, o que eu falei logo do início, quando eu assumi, no primeiro ano, eu passei que, se eu fizesse 50% do que eu fiz como policial militar no Estado, se eu conseguir fazer 50% na prefeitura, com certeza o Rio jamais deixará de ser bonito. Nossas expectativas são grandes. A gente precisa, esse ano, aprovar leis no que tange à segurança pública municipal. A segurança pública, ela é municipal, estadual e federal. Nós trouxemos esse debate aqui no ano de 2017 e em 2018 vamos avançar muito mais com os guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro no que tange essa violência toda aí. Muita expectativa em cima da responsabilidade dos vereadores, mas fundamentalmente no processo de fiscalização com relação ao prefeito que, mesmo, por exemplo, nesse dia de hoje, né, com as chuvas de verão anunciadas, infelizmente não está na cidade, então a responsabilidade sobre a Câmara Municipal recai ainda mais. Acho que a Câmara trabalhou muito ano passado e entendemos que o desafio desse ano é realmente melhorar, fazer uma cidade melhor, mas com muito trabalho. Manter o nível de trabalho do ano passado, mas eu acho que esse ano cobrando mais a prefeitura, afinal de contas já não se tem mais a desculpa de primeiro ano de governo. Então temos que partir realmente por uma cobrança mais dura para essa equipe da prefeitura. A expectativa é que o governo municipal agora pare de usar a crise como desculpa. Aumentou o IPTU do jeito que aumentou, agora não pode continuar dizendo que não tem dinheiro para realizar as políticas públicas que a cidade precisa. E esse governo tem que parar de não ter planejamento, de não ter um projeto para a cidade. Nós esperamos aqui na Câmara fazer o bom debate político, mas a prefeitura tem que parar com essa desorganização enorme de cada secretário para um lado e de não ter outra desculpa que não seja a crise para falar da cidade do Rio de Janeiro. Você tem uma prefeitura que coloca mais ou menos seus cerca de 6 mil homens no enfrentamento do crime na cidade do Rio de Janeiro, desarmados, sob a justificativa de que combateria um crime primário. Ora bolas, meu Deus do céu. Crime primário, hoje em dia o pessoal está assaltando padaria de fuzil. Você está colocando cerca de 6 a 7 mil homens nas ruas para serem vítimas dessa violência que não só massacra fisicamente o cidadão carioca, mas economicamente também. Não há como você tirar o corpo fora da possibilidade de um governo de prefeitura
sem que você se envolva com a segurança pública. Infelizmente, é isso que o prefeito Crivella vem fazendo. Eu espero que o prefeito cumpra tudo aquilo que ele se comprometeu no ano passado. Ano passado foi um ano muito difícil para a cidade. Foi um ano que o governo pediu muito ajuda aqui, pediu muito socorro, empréstimos e projetos complicados para a cidade. Nós sofremos aqui as consequências de votar a nova planta de valores do IPTU, num momento em que a cidade não tinha os serviços básicos sendo prestados aos cidadãos. Isso trouxe uma revolta muito grande na cidade. A gente entende que a planta de valores estava defasada, a gente entende que a prefeitura precisa arrecadar, mas a prefeitura também tem que entender, o executivo tem que entender que a gente gosta de pagar e ter o retorno. O ano de 2018 já se começa com uma preocupação muito grande do serviço público da nossa cidade, na área da saúde, na área do transporte público, que está à beira de um colapso. Então tenho certeza que nós teremos que trabalhar dobrado, mas com uma esperança muito grande, já que o vereador Paulo Messina foi para a Casa Civil, então nós estamos acreditando que ali ele conseguirá montar uma estratégia de trabalho boa para a prefeitura, para o executivo, e com a anunciada reformulação do secretariado do prefeito Marcelo Crivella possa dar uma oxigenada na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Esse ano vai ser um ano de bastante luta. No final do ano passado, nos fizeram passar um orçamento aqui, 1h da manhã, um orçamento mentiroso para o que vai ser para esse ano. A gente já sabe que não bateu a cota do orçamento do ano passado, então vai ser um ano de bastante luta. Principalmente começando agora no Carnaval, quando o prefeito sai da cidade, no momento que a gente recebe tantas pessoas aqui na nossa cidade, a cidade ficou um caos, sem organização alguma, principalmente com a nossa força, né, que a gente tem aqui, a Guarda Municipal, só servia para um propósito aqui na cidade. Ela só servia para fiscalizar os vendedores ambulantes que tinham na rua. Então, assim, usando a força bruta em cima disso e não fiscalizando as pessoas que estavam roubando, os criminosos que estavam ali na rua e fazendo a proteção do cidadão. Agora a gente fala sobre o temporal que levou a cidade a ficar durante 5 horas em estágio de crise e provocou a morte de 4 pessoas. Segundo a prefeitura, foi o maior volume de chuvas da história do Rio. Era início da madrugada de quinta-feira, quando as sirenes de alerta tocaram em 77 comunidades das regiões de Jacarepaguá, Grande Tijuca e zona norte da cidade. O temporal já é considerado recorde no Rio. O Alerta Rio estava, junto com o COR, estava em estágio de atenção desde quarta-feira de madrugada. E na madrugada de hoje entrou em estado de crise. Foi meia-noite e 25 e saiu às 5h30 da manhã. Em apenas 1 hora, a estação pluviométrica do Rio Centro registrou 123 milímetros de chuva, quase 119% a mais que o esperado para todo o mês de fevereiro. Áreas da cidade, como Jardim Maravilha, em Campo Grande, ficaram alagadas. No Complexo do Alemão, 200 famílias ficaram desabrigadas. Os ventos fortes derrubaram cerca de 700 árvores por diversas ruas da cidade. Trens e BRTs foram afetados. Quem precisou usar o transporte público para chegar ao trabalho teve que ter paciência. A chuva causou interdições, alagamentos e falta de energia em vários pontos da cidade. Por conta das fortes chuvas que caíram na cidade, a prefeitura montou um gabinete de crise para combater as consequências do temporal. Primeiro, é dever nosso, não só como órgão público, que é a prefeitura, mas também como ser humano, o compadecimento, as nossas condolências às famílias que foram vitimadas, né, em suas casas, enfim, nessa eventualidade, nesse temporal tão atípico para a cidade do Rio de Janeiro. O temporal causou a morte de 4 pessoas. A família foi abordada já pelas nossas equipes de assistência. A criança ainda está no hospital, sendo encaminhada para o IML, mas infelizmente desabou praticamente toda a estrutura da casa e a família ficará na casa de parentes. Eles não acharam necessário ir para um abrigo, mas a prefeitura já está providenciando o aluguel social para que possa minimizar e restabelecer a vida dessas pessoas o mais rápido possível. Apesar de todos os estragos, o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, avalia que a cidade respondeu bem ao temporal e disse que será preciso fazer algumas adequações. O que aconteceu foi uma chuva completamente atípica, aliás, nem atípica, né? Chuva atípica é quando sai fora da curva. O problema não foi nem esse, foi uma chuva quase catastrófica, né? A gente teve para você ter uma ideia, o recorde histórico da cidade do Rio de Janeiro, a maior chuva por hora na cidade do Rio de Janeiro foi no ano de 2000, em Campo Grande. Foi uma chuva de 116 milímetros em uma única hora em Campo Grande. A de hoje
em uma única hora na região da Barra e Rio Centro, atingiu 123 milímetros, ou seja, nós batemos todos os recordes da história do Rio de Janeiro desde que houve medição de chuva em uma única hora. Então isso, combinado com ventos 95 km por hora, explicam aí por que a gente teve tantas árvores caídas, dezenas de árvores caídas na cidade, com os bolsões de água formados, deu o caos que deu na cidade. O temporal só não tirou o ânimo de foliões que fizeram fila nessa quinta-feira para garantir um ingresso para o desfile das campeãs do Carnaval. O título do grupo especial ficou com a Beija-Flor de Nilópolis. Tinta, vassoura, muito trabalho para deixar a passarela do samba pronta para receber as campeãs do Carnaval 2018. Foi uma disputa acirrada. Até a última nota, ninguém sabia que escola levantaria a taça. Várias chegaram a ficar na liderança, como Salgueiro e Mocidade. Feliz em ela ter ficado pelo menos em sexto e poder assistir ela aqui, né? O ano passado achei que ela foi injustiçada, porque ela foi campeã, mas não levou o prêmio. E achei que esse ano também. Ela estava em primeiro lugar na grande maioria da apuração e perdeu só no quesito fantasia. Acho que o Salgueiro merecia pelo menos um vice-campeonato. Edna torceu de longe, mas pegou um avião em Pernambuco para comemorar junto com a Beija-Flor seu 14º título. A voz do povo estava nessa escola, então por isso que muita gente se identificou, porque era o povo falando do povo. Então não teve melhor. Ótima, campeã perfeita, Beija-Flor. É verdade. Neste carnaval, a Beija-Flor foi a voz do povo. Teve coragem de mostrar na avenida o que o país está cansado de ver todos os dias. E já saiu da Sapucaí consagrada, encerrando os desfiles do grupo especial de forma inédita e emocionante. Uma multidão desceu das arquibancadas cantando samba a capela. A letra era um desabafo. Dizia que os brasileiros não aguentam mais tanta roubalheira, violência e intolerância. Várias alas cenográficas mostravam cenas que se tornaram comuns, como tiroteios, presos falando em celulares e PMs assassinados. A grande surpresa deste carnaval foi o vice-campeonato da Paraíso do Tuiuti, por apenas 1/10 de diferença. Era a terceira vez que a escola desfilava no grupo especial. O samba, eleito pelos críticos um dos mais belos, questionava se a escravidão realmente acabou, 130 anos após a promulgação da Lei Áurea. Várias alas protestaram contra a reforma trabalhista e o presidente da República virou vampiro. A Paraíso do Tuiuti, que foi uma grande surpresa para todos, né? Acho que ninguém esperava. Eu mesmo jogo em muitos bolões, ninguém acertou. E ano passado eles iam cair, mas teve o acidente. E, felizmente ou infelizmente, eles voltaram e fizeram um belo desfile, mereciam, para mim, o primeiro lugar. Chorei no final do Tuiuti. Além da Beija-Flor e da Tuiuti, Salgueiro, Portela, Mangueira e Mocidade também voltarão a Sapucaí no sábado. No grupo de acesso, a campeã foi a Viradouro, que homenageou gênios da criação, como Einstein e Leonardo da Vinci. No ano em que tantas escolas traduziram em samba as dores e os anseios dos brasileiros, a esperança é que os recados dados na avenida não virem cinzas no fim do carnaval. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima.